Olá, galerinha! Eu sou a professora Gigi e eu estou aqui hoje para ensinar matemática na prática. Isso mesmo, e a prática de hoje é a porcentagem. E se esse vídeo te ajudar aí nos seus estudos, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Então, bora lá para a gente ver na prática como funciona a porcentagem. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a porcentagem é o sinal. Então, este sinal aqui é o sinal que nós usamos para representar a porcentagem. E o todo, a parte inteira, quando eu falo que eu tenho um inteiro de algo, que significa na porcentagem que a gente tem 100% de alguma coisa. Então, 100% é o todo na porcentagem. A gente pegou algumas partes desse 100%, né? E a gente vai representar isso de forma fracionária e de forma decimal. Então, vamos ver como funciona. Primeiro, a gente tem aqui 15%. Como que a gente faz para transformar este 15% em fração e decimal? Primeiro, nós temos 15%. O próprio nome, quando a gente fala, já diz o que a gente tem que fazer. É 15 por 100, que é a mesma coisa que 15 centésimos. Como que nós podemos transformar isso em números decimais? Então, a gente vai colocar aqui o sinal de igual e a gente vai representar também em números decimais. Quando a gente tem uma divisão, porque toda fração é uma divisão, a gente vai com as casas para depois da vírgula, para não precisar fazer a continha e poder fazer o método prático de transformação. Então, se aqui eu tenho 2 zeros, significa que este 15 vai com 2 números para depois da vírgula, ou seja, eu vou ter 0,15, ó, 2 zeros, 2 números depois da vírgula, 0,15, que é a mesma coisa que 15 centésimos de forma decimal. Então, vamos lá, 29%, ou seja, 29, olha lá, por 100, ou por 100, que significa 29 centésimos de forma fracionária. Agora, de forma decimal, ele vai ficar 0,29, que também é lido, né? Essa forma decimal também se lê 29 centésimos, só que de forma decimal. A gente tem aqui da forma de porcentagem, fracionária e decimal. Vamos fazer a mesma coisa com 56%. Então, aqui 56 por 100. Ou por 100. Por isso que já fica, né, 56%, que é muito próximo de como a gente lê a porcentagem, que vai ser 56 centésimos, que é a mesma coisa que 0,56. Ó, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, 0,56, que é 56 centésimos de forma decimal. E 3%, a mesma coisa, 3 por 100, ou seja, 3 centésimos, que vai ficar 0,03 centésimos, 0,03, que é 3 centésimos de forma decimal. Por que eu coloco um zero aqui? Porque, olha, são 2 casas, só tem uma, então eu preciso colocar um zerinho aqui, ou seja, um zero à esquerda, que quando ele está à esquerda de um número inteiro, ele não tem valor significativo, mas quando passa para depois da vírgula, ele passa a representar, neste caso aqui, a ordem dos décimos. E quando eu tenho mais do que um inteiro, ou seja, eu tenho mais do que 100%, eu tenho 120%, como que eu transformo? Da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui, ó, 120 por 100. E agora? Agora eu vou voltar 2 casas para depois da vírgula, ó. 1, 2 casas. Aqui, ó, 1, 2 casas. Então, vai ficar 1,20. Ou seja, 1 inteiro e 20 centésimos de forma decimal e 120 centésimos de forma fracionária. Então, agora a gente vai ver como que a gente faz para transformar uma fração em um número decimal e depois em número de porcentagem, em forma de porcentagem. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 centésimos. Então, eu vou passar a ter agora, de forma decimal, 0,05, ó, 2 casas depois da vírgula. Então, aqui são 2 números, 2 casas depois da vírgula.
Então, eu tenho 5 centésimos de forma fracionária e na forma de decimal. Como que eu faço para transformar isso em porcentagem? Eu vou multiplicar por 100. Então, aqui, 100%, multipliquei. Volta 2 casas para antes da vírgula. A divisão vai 2 casas para depois da vírgula. A multiplicação vem 2 casas para antes da vírgula, porque são 2 zeros, né? É por 100. Então, aqui, ó, vai ficar 5%. Essas 2 casas vêm para antes da vírgula. Fica 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 5%, porque a gente multiplicou por 100%. Então, agora, 30%. Então, 0,30 vezes quanto? 100%. Vai ser a mesma coisa que 30%. Então, aqui, 2 casas depois da vírgula, ficou 0,30 vezes 100% para transformar em porcentagem. Então, eu vou ter 30 centésimos em forma fracionária, 30 centésimos de forma decimal, multiplico por 100% e eu vou ter a forma de porcentagem, que é 30%. Neste outro caso aqui, vocês vão falar assim, ai, prof. Gigi, aqui eu tenho 1000, eu não tenho 100. Posso simplificar? Como é uma divisão, eu posso cortar o zero de cima e de baixo também. E aí eu vou ter 4%. 4% eu posso transformar em decimal, vai ficar 0,04, ou seja, 4 centésimos. Então, aqui, ó, 4 centésimos e aqui 4 centésimos. Multiplico por 100, vou multiplicar por 100% e vai vir 2 casas para antes da vírgula, 0,4, que é a mesma coisa que 4%. E o último caso, agora é um pouquinho diferente. Por quê? Eu não tenho fração com denominador 10, né? Da base 10. Não é 10, não é 100, não é 1000. Como que eu faço para fazer isso virar porcentagem? Então, a regra é fazer com que este número aqui, ele seja um número da base 10. Então, eu vou multiplicar por algum valor que faça ele se transformar ou em 100, ou em 1000, ou em 10.000. E neste caso aqui, basta eu multiplicar por 20, né? Porque 20 vezes 5 vai dar 100. E em cima, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque eu vou encontrar uma fração equivalente que tenha o denominador base 10. Então, aqui, se eu multipliquei por 20 em cima, para ser uma fração equivalente, eu também preciso multiplicar por 20 em cima. Na verdade, eu multipliquei por 20 embaixo. Então, eu também preciso multiplicar por 20 em cima. Então, vai ficar 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Olha lá o 100 aparecendo ali, 40 por 100, né? Ou seja, 40 centésimos. O que eu faço agora? Agora é só ir 2 casas para depois da vírgula. E depois, isso para transformar em decimal. Agora, para transformar em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. E 40 centésimos vezes 100, eu volto 2 casas para antes da vírgula. Então, vai ficar 40%. Tá? E é isso. E eu tenho certeza que se você quer saber ainda mais sobre este conteúdo, clica aqui nesta aula que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que vai ajudar muito e você vai ficar mais fera ainda na porcentagem. Beijos, galera! Até a próxima aula. Tchau, tchau!